Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, a nossa igreja celebra para nós a festa de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio, que de fato doou sua vida pelo serviço da igreja e assim fundou com os seus companheiros a Companhia de Jesus em 1534, e assim viveu na França e praticava, sobretudo, depois de convencido, os seus exercícios espirituais e vivia diante da graça de Deus anunciando o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 54 ao 58. Assim diz para nós o Santo Evangelho: naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chamava Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria, em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Portanto, amados irmãos e irmãs, olhando bem o Santo Evangelho de hoje, desta sexta-feira, Jesus que entra na sua terra natal, porém não é aceito pelos seus vizinhos, pela vizinhança, e assim porque ficaram admirados pela sabedoria de Jesus e iriam perguntar de onde lhe vieram toda essa sabedoria. Nós conhecemos quem são seus pais, né? Nós conhecemos quem são seus irmãos, e aqui quero frisar bem: irmãos, porque eram parentes, primos, porque naquela época não tinha de maneira alguma este grau de parentesco de primos. Então seus parentes mais próximos eram chamados de irmão. Não é que a Virgem Maria teria outros filhos. E assim aquele povo não acreditava em Jesus. Por isso que ali ele não pôde realizar milagres. Poucos milagres foram feitos na terra de Jesus por falta da credibilidade de fé. Quantas vezes também Jesus não realiza o seu plano em nossas vidas porque nós não acreditamos, porque nós fingimos de viver Jesus e fingimos que seguimos nossos passos, porém não temos fé, não temos segurança, não temos a esperança nele. E até então, diante dos problemas, das nossas dificuldades, queremos que Jesus resolva, interrogamos aonde está Jesus diante dos meus problemas. A falta de fé. Por isso, amados irmãos e irmãs, que às vezes nós perecemos e não vivenciamos, assim como aqueles que estavam ali vivendo com Jesus. Conheciam quem era a mãe de Jesus, conhecia quem era o pai de Jesus, conhecia os seus parentes. Por isso, de fato, todos eles ficaram escandalizados, porque ouviram de Jesus e sentiam a tamanha sabedoria que tinha em Jesus, e não reconheciam Jesus como Filho de Deus. Não será diferente nos tempos vindouros. Quantas vezes nós desconhecemos a ação de Deus em nossas vidas por falta de fé? Em quem nós acreditamos? Por isso, diante desta pandemia, diante desse sofrimento que nós estamos passando, que nós não desconhecemos Jesus em nossa vida, que nós possamos abrir o nosso coração para que o Cristo habite em nós, e que assim nós não ficamos também só nos milagres, mas na credibilidade, na mudança de vida, na transformação da nossa vida, assim como fez Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio que se converteu e vivia uma vida, sobretudo na companhia de jesuítas, na companhia de Jesus, eles que fundou, assim viviam os exercícios espirituais. Tais exercícios que fazia com que ele vivesse
a plena vontade de Deus em vossa vida. E quais foram os exercícios? Com certeza, diante das dimensões, a confissão, sobretudo buscar viver uma vida de oração, ter a sua vida regrada diante da vontade de Deus, se colocar ao serviço do nosso Senhor Jesus Cristo, anunciar o Evangelho e, além do mais, suas orações diárias que ele tinha. Os exercícios espirituais são as orações diárias diante de Deus para vencer todas as dificuldades. E quantas vezes nós rezamos durante o dia? Quais são os exercícios espirituais que nós fazemos? Por exemplo, quanto tempo nós jejuamos durante o ano? Quanto tempo nós dobramos nossos joelhos diante das situações que estamos vivendo com fé, com segurança? E não ficamos murmurando diante daquilo que estamos vivendo. Inácio de Loyola foi esse tipo de homem que não de maneira alguma reclamava, mas vivia gradativamente a vida de oração, os exercícios espirituais, meditando a palavra de Deus, compreendendo no seu coração o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, amados irmãos e irmãs, da mesma forma que nós ouvimos Jesus não ser acolhido em sua casa, não ser acolhido pela sua pátria, não ser amado pelos seus que ali estavam, nós ouvimos também na primeira leitura o profeta não ser acolhido, quando de fato Jeremias anunciava aquilo que o Senhor mandou falar, ninguém acreditou. De fato quiseram fazer o quê? Quando não ouviram, logo quiseram prender Jeremias. E logo dali quiseram mandar embora, porque de fato não acreditava na palavra de Jeremias. Quantas vezes nós também não acreditamos na palavra daquele que vem anunciar o reino de Deus, e aí acreditamos em qualquer um que chega em nossas portas. Às vezes nós não acreditamos no nosso padre, às vezes nós não acreditamos nas pessoas que pregam a palavra de Deus nos grupos de movimento da nossa paróquia, né? Às vezes nós dizemos, olha, fulano de tal agora está se achando o máximo, está se achando isso e aquilo, porque é de sua terra. Da onde ele sabe tanta coisa assim, quer ser sábio, mas você acredita em qualquer um que bate na sua porta. E às vezes vem para lhe enganar, vem para roubar a alegria de Deus que está no seu coração. Por isso, amados irmãos e irmãs, ficamos atentos à palavra de Deus. Jesus é aquele que vem para nos trazer felicidade e só realizará o seu projeto se nós temos fé. E assim nós sabemos que aconteceu com Jesus na sua própria terra. Os seus conterrâneos não lhe deram credibilidade de maneira alguma. Ainda hoje repete-se situações semelhantes, falta de fé na palavra de Deus pronunciada pelos seus representantes e mesmo na própria palavra de Deus das Sagradas Escrituras. Hoje em dia reclama-se por falta de milagres, a ausência de milagres. Não seria por falta da nossa fé? Analise. Se Deus não está operando milagres em nossa vida, em nossa casa, e se Deus de fato não está realizando o projeto que você desejaria, não é pela falta da nossa fé? Portanto, amados irmãos e irmãs, analise como você se encontra diante de Deus. Uma boa sexta-feira, cheia de paz, de alegria, que o Cristo se faça presente em vossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa sexta-feira, cheia de força, de alegria, e vivencie a palavra de Deus no teu coração para ter a certeza da fé.